o peso da prova e a mão que sustenta. Era uma tarde de quarta-feira e o irmão Carlos, 38 anos, sentou-se no banco de trás do salão de cultos com as mãos trêmulas. Não era o frio do inverno que o fazia estremecer, mas o peso de uma carta que trazia no bolso, o aviso de despejo. O aluguel estava atrasado há 3 meses e o proprietário, apesar de ser um homem de boa índole, não podia mais esperar. Até o dia 15, irmão Carlos. Não tenho como segurar mais. As palavras do senhor Antônio ainda ecoavam em sua mente como um martelo batendo em pregos. Ele olhou para o teto do templo, respirando fundo. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é por falta de querer trabalhar, mas as portas se fecharam. Minha esposa chorou hoje de manhã, e eu não tive palavras para consolá-la. Mas eu confio em ti. Suas palavras eram simples, sem retoques, como um filho falando com o pai depois de um dia difícil. Não havia gritos, nem promessas vazias, apenas um coração quebrantado buscando refúgio. Carlos não era um homem de muitas palavras. Trabalhava como serralheiro desde os 18 anos, mas a oficina onde prestava serviços havia fechado as portas 2 meses antes. Ele tentará bicos, consertos de portões, soldas em fazendas próximas, mas o dinheiro mal dava para o arroz, o feijão e o leite das crianças. Sua esposa, Dona Maria, costurava à noite para ajudar, mas as vistas já não aguentavam mais as longas horas diante da máquina. Se ao menos eu tivesse guardado mais, o pensamento o atormentava. Mas ele sabia que Deus não olhava para o passado e sim para o coração. E seu coração, apesar da angústia, não deixará de confiar. A oferta que não fazia sentido. Naquela noite, ao chegar em casa, Carlos abriu a Bíblia em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E chorou. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma fé que doía, porque parecia que Deus demorava. No domingo seguinte, ao entrar no salão, viu o irmão Paulo, um dos cooperadores, recolhendo as ofertas. Carlos hesitou. No bolso tinha R$ 20, o que restava do troco da compra do mês. Senhor, isso é tudo que tenho. Mas o Senhor disse que quem oferece com alegria, tu abençoas. Não é uma oferta grande, mas é o meu tudo. E com a mão trêmula colocou a nota no cesto de ofertas. Dona Maria, ao saber, não reclamou. Apenas abraçou o marido e disse, se foi para o Senhor, está no lugar certo. O envelope no para-brisa. Na segunda-feira, Carlos saiu cedo para procurar trabalho. Andou quilômetros, bateu em portas de oficinas, deixou currículos em lojas de construção. O sol queimava e o estômago doía de fome. Às 15 horas, desanimado, sentou-se no banco de uma praça próxima à igreja. Foi quando viu um carro branco estacionar ao seu lado. Um irmão que ele mal conhecia, o irmão Roberto, dono de uma pequena metalúrgica. Abaixou o vidro e chamou, irmão Carlos, tudo bem? Vi o senhor aqui e pensei, por que não convidar para um café? Carlos, sem jeito, aceitou. Enquanto tomavam um café simples em um boteco próximo, Roberto perguntou, como estão as coisas, irmão? Vi que você tem andado quieto nos cultos. Carlos não mentiu. Contou sobre o despejo, sobre as contas, sobre a vergonha de não poder sustentar a família. Roberto ouviu em silêncio, sem interromper. Depois apenas disse, irmão, Deus não esquece dos seus. Eu também já passei por apertos. Mas uma coisa eu aprendi, quando a gente faz a nossa parte, ele faz a dele. Ao se despedirem, Roberto estendeu a mão para um aperto, mas segurou algo no bolso de Carlos. Irmão, isso é do Senhor. Não é meu, é dele. Use como precisar. Quando Carlos chegou em casa e abriu o envelope branco que Roberto havia colocado discretamente em seu bolso, as pernas fraquejaram. Dentro, havia R$ 1.200 em notas de R$ 50, o valor exato do aluguel atrasado, das contas de luz e água, e ainda sobraria para comprar comida para o mês. Dona Maria, ao ver, caiu de joelhos. Não foram palavras que saíram de sua boca, mas lágrimas de gratidão. Carlos não pulou, não gritou, apenas fechou os olhos e disse, obrigado, Senhor. O Senhor é fiel. A porta que se abriu. Na quarta-feira seguinte, Carlos recebeu um telefonema. Era o dono de uma serralheria em um bairro vizinho. Ouvi falar do seu trabalho pelo irmão Roberto. Preciso de um serralheiro experiente. Se quiser, pode começar amanhã. O salário não era alto, mas era honesto. E pela primeira vez em meses, Carlos pôde olhar nos olhos da esposa e dizer, vai dar certo, Maria. Deus abriu uma porta. Mas a maior bênção não era o dinheiro. Era o testemunho que aquela prova deixaria. O jovem que voltou para casa. 2 meses depois, enquanto Carlos trabalhava na serralheria, um jovem de uns 20 anos entrou pedindo um conserto em uma grade. Carlos reconheceu Tiago, filho de um irmão da igreja que havia se afastado há anos.
Você não é o Tiago, filho do irmão José? Sou sim, irmão Carlos. O senhor lembra de mim? Claro que lembro. Seu pai sempre falava do senhor nas orações. Tiago baixou a cabeça. Pois é, eu me afastei. Fui pra balada, pra bebida. Achei que Deus não ligava pra mim. Carlos parou o trabalho. Olhou nos olhos do rapaz e disse: Filho, eu também já pensei isso. Mas Deus nunca desiste da gente. Há uns meses eu tava pra ser despejado, sem dinheiro, sem esperança. Mas Deus usou um irmão pra me ajudar. Não foi milagre de cair do céu. Foi um homem como eu e você que obedeceu a Deus. E hoje eu tô aqui firme. Não por causa de mim, mas porque Deus não desampara quem confia nele. Tiago chorou. Naquele dia não saiu apenas com a grade consertada. Saiu com um convite para voltar à igreja. No domingo seguinte, Tiago estava no salão. E 3 semanas depois, batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, com as mãos do próprio Carlos apoiando suas costas enquanto descia as águas. A multiplicação da bênção. Hoje Carlos não é mais apenas um serralheiro. É um cooperador na igreja, responsável por visitar famílias novas e levar a palavra de ânimo aos que passam por provas. Sua esposa, Dona Maria, agora coordena um grupo de costura com outras irmãs, ensinando ofícios para mulheres em dificuldade. E Tiago? Hoje é jovem cooperador, ajudando na evangelização de outros jovens que, como ele, achavam que Deus não os queria mais. A lição que ficou. Uma noite após um culto, um jovem irmão aproximou-se de Carlos e perguntou: Irmão, como o senhor conseguiu passar por tudo isso sem desanimar? Carlos sorriu. Não era um sorriso de quem nunca sofreu, mas de quem entendeu o propósito do sofrimento. Filho, não foi fácil. Teve noite que eu chorei até não ter mais lágrimas. Mas eu aprendi uma coisa: Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete ser o nosso leme no meio delas. Às vezes a gente quer que Deus mude a situação, mas Ele quer mudar a gente na situação. Porque quando a gente passa pela prova e sai firme, a gente vira um farol para outros que estão no escuro. Olha para mim. Eu não sou nenhum supersente. Sou um homem comum com medos, com falhas. Mas Deus usou a minha fraqueza para mostrar a força dele. E hoje, quando um irmão chega para mim desesperado, eu posso dizer: eu já estive onde você está. E Deus me tirou. O jovem abaixou a cabeça, pensativo. Carlos colocou a mão em seu ombro e completou: continue firme. Não olha para trás. Deus está trabalhando, mesmo que a gente não veja. O silêncio que fala. Há coisas que não precisam de palavras. Como a vez que Dona Maria encontrou Carlos joelhado no quarto, às 3 horas da manhã, orando em línguas, não por ele, mas pelos irmãos que ainda estavam na prova. Ou quando Tiago levou um amigo viciado em drogas para conversar com Carlos, e o homem, depois de ouvir o testemunho, quebrou em prantos e pediu para ser levado à igreja. Ou ainda quando, no culto de ação de graças, Carlos subiu ao púlpito sem preparo, sem discurso ensaiado, e simplesmente disse: Irmãos, eu não tenho eloquência, mas tenho uma história. E essa história tem um nome: fidelidade. Deus não mudou. Se Ele fez por mim, Ele faz por você. Não importa o tamanho da sua luta. O que importa é o tamanho do seu Deus. E então, sem mais palavras, ele se ajoelhou no altar, e metade da congregação fez o mesmo. Porque às vezes a maior pregação não é o que a gente diz, mas o que a gente vive. A última carta. Anos depois, ao organizar uns papéis antigos, Carlos encontrou aquele aviso de despejo, amarelado pelo tempo. Ao lado, estava o envelope com a data e o valor que Roberto lhe dera. Ele sorriu, guardou os papéis em uma caixa e escreveu no caderno de anotações da igreja: Senhor, obrigado por cada prova, porque foi nelas que eu te conheci de verdade. E como fazia sempre, fechou os olhos e sussurrou: Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Fim. Este relato segue fielmente o padrão da CCB, realista, detalhado, centrado na providência divina através de meios naturais, com ênfase na perseverança e no testemunho prático. A história que não acabou, o legado de um homem que aprendeu a confiar, o que veio depois do Amém. Carlos não sabia, mas aquela noite em que guardou o aviso de despejo e o envelope não foi apenas um momento de gratidão, foi o início de uma nova fase. Porque Deus não só tira das provas, Ele prepara para missões maiores. 3 meses depois, o irmão Roberto, aquele mesmo que lhe entregará o envelope anos antes, bateu à sua porta com um rosto sério. Carlos, precisamos conversar. Tem um irmão na congregação de São Paulo que está passando por uma situação parecida com a sua antigamente. Só que pior. Ele perdeu o emprego, a esposa está doente, e os filhos. Roberto fez uma pausa, engolindo em seco. Eles estão dormindo em colchões no chão porque a casa foi embargada.
Carlos sentiu o peso daquelas palavras. Não era apenas uma história repetida, era um chamado. O que a igreja está fazendo? Perguntou, já sabendo a resposta. Orações, visitas, cestas básicas. Mas, irmão, você sabe como é. Às vezes, o que a pessoa precisa não é só comida, é esperança. Silêncio. Carlos olhou para a caixa onde guardava o aviso de despejo e o envelope. Depois para a Bíblia aberta sobre a mesa em Salmos 40, 1:3, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Roberto disse, fechando a Bíblia. Arruma minhas malas. Vou para São Paulo amanhã. A viagem que mudou tudo. O irmão em questão chamava-se Jonas. Um homem de quase 50 anos que há 2 havia sido demitido de uma fábrica depois de 20 anos de serviço. A esposa, Dona Mara, descobrira um problema renal e não podia mais trabalhar. Os 2 filhos, um de 16 e outro de 12, viviam entre a escola pública e as ruas, enquanto Jonas fazia bicos como pode, às vezes como servente de pedreiro, outras como faxineiro. Quando Carlos chegou à pequena casa alugada, um cômodo nos fundos de um cortiço, Jonas estava sentado na porta, olhando para o nada. Não chorava. Não reclamava. Só estava vazio. Irmão Jonas, Carlos sentou-se ao seu lado, sem pressa. Me contaram sua história. Jonas nem olhou para ele. Não tem história, irmão. Só tem desgraça. Eu já estive onde você está. Isso fez Jonas virar o rosto finalmente. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, as mãos calejadas. Você? Ele riu sem graça. O irmão Carlos, que todo mundo fala que é exemplo de fé, que ajuda os outros. O mesmo que há alguns anos, recebeu um aviso de despejo e não tinha nem o que dar de jantar para a família. Jonas ficou em silêncio. Eu também achei que Deus tinha me abandonado, continuou Carlos. Até que um irmão me deu um envelope com o dinheiro exato do aluguel. Não era muito, mas foi o suficiente para eu ver que Deus não tinha me esquecido. E daí? Jonas cruzou os braços. Daí você ficou rico? Daí tudo se resolveu? Não. Carlos balançou a cabeça. Daí eu aprendi que Deus não tira a prova, mas dá força para passar por ela. E que às vezes a bênção não é o dinheiro, mas a oportunidade de ser bênção para outro. Jonas baixou a cabeça. Eu não tenho mais nada para dar, irmão. Nem para minha família, nem para Deus. Você tem você, Jonas. Carlos colocou a mão no ombro dele. E enquanto você tiver vida, Deus pode usar. O primeiro passo, a oferta do pão. Naquela noite, Carlos não falou em milagres. Não prometeu emprego, nem cura imediata para Dona Mara. Em vez disso, fez 3 coisas. 1. Orou com Jonas, não uma oração longa, mas um clamor simples: Senhor, este irmão precisa de ti. Mostra o teu caminho. 2. Deu-lhe um abraço, algo que Jonas não recebia havia meses, nem da própria família, tão abalada estava a autoestima dele. 3. Deixou um envelope não com dinheiro, mas com um vale para uma cesta básica e um bilhete. Amanhã às 8 horas, tem um irmão te esperando na padaria da esquina. Ele vai te dar um trabalho por um dia. Não é muito, mas é um começo. Jonas olhou para o envelope como se fosse uma armadilha. Por que você está fazendo isso? Perguntou, desconfiado. Porque alguém fez por mim. Carlos sorriu. E porque Deus não desampara os seus. O trabalho que veio do nada. No dia seguinte, Jonas chegou à padaria pontualmente. O dono, irmão Mateus, um cooperador da congregação, o recebeu com um aperto de mão. Você sabe fazer pão? Não, Jonas admitiu. Então você vai aprender. Mateus entregou-lhe um avental. Comece pela massa. Eu te ensino. Jonas passou o dia amassando, sovando, assando. As mãos doíam, as costas ardiam, mas, pela primeira vez em meses, ele sentia-se útil. Ao final do expediente, Mateus lhe entregou um pão ainda quente. Leve para sua família. E volte amanhã. Mas, e o pagamento? Jonas gaguejou. O pagamento é você ter um lugar para vir amanhã, respondeu Mateus. O resto, Deus provê. A virada, quando a fé se torna ação. Nos dias seguintes, Jonas continuou trabalhando na padaria. Não ganhava muito, mas era o suficiente para o arroz e o feijão. Dona Mara, ao ver o marido voltar para casa com pães e um pouco de dinheiro, começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Jonas, ela segurou a mão dele uma noite. A gente precisa voltar para a igreja. Ele baixou a cabeça. Não tenho roupa decente, Mara. Não tenho nada para oferecer. Você tem você. Ela repetiu as palavras que Carlos lhe dissera. E isso basta para Deus. No domingo seguinte, Jonas entrou na congregação com a cabeça baixa, envergonhado.
Mas quando os irmãos o viram, não houve julgamento. Houve abraços. Houve sorrisos. Houve um lugar reservado para ele e sua família. E no final do culto, quando o cooperador anunciou que a padaria do irmão Mateus estava precisando de um ajudante fixo, Jonas soube que não era coincidência. O encontro que fechou o círculo. Um ano depois, Carlos voltou a São Paulo para uma campanha evangelística. E lá, no meio da congregação, viu Jonas, agora com a barba feita, a camisa passada, e um sorriso que não existia antes. Irmão Carlos. Jonas o abraçou com força. Você precisa conhecer alguém. Ele chamou um jovem de uns 20 anos, magro, com olheiras, mas com um brilho nos olhos. Este é o Lucas. Ele estava na mesma situação que eu há um ano. Sem emprego, sem esperança. Eu o encontrei pedindo esmola na porta da padaria. Jonas olhou para Carlos. E lembrei de você. Carlos entendeu. O que você fez? Perguntou. Dei a ele o que você me deu, respondeu Jonas. Um trabalho por um dia. Um pão quente. E uma palavra, Deus não desampara os seus. Lucas, envergonhado, baixou a cabeça. Eu não sei nem agradecer direito, murmurou. Carlos sorriu. Não precisa. Só continue firme. A lição que Carlos aprendeu, e que agora ensina. Anos depois, já como cooperador, Carlos costumava contar essa história nas reuniões de jovens. Não para se exaltar, mas para mostrar um princípio que mudará sua vida. Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos tira para que um dia, a gente possa estender a mão para quem está afundando. E então ele sempre fazia a mesma pergunta. Quantos aqui já passaram por uma situação que acharam que não iam aguentar? Muitas mãos se levantavam. Pois saibam, aquela prova não foi para destruir você. Foi para preparar você. Silêncio. Quando você pensa que Deus está demorando, Ele está trabalhando. Quando você acha que está sozinho, Ele está moldando seu caráter. E quando você menos espera, Ele usa você sim, você, com suas falhas, com seus medos, para ser resposta de oração de alguém. E como fazia naquela noite anos atrás, Carlos se ajoelhava no altar. E um a um, os irmãos faziam o mesmo. Porque no fim, a maior pregação não é o que a gente diz, mas o que a gente vive. O final que é um começo. Hoje Jonas é dono de uma pequena padaria. Não é rico, mas não deve a ninguém. Dona Mara está em tratamento e os filhos estudam. Lucas, o jovem que Jonas ajudou, agora é cooperador na mesma congregação. E Carlos? Carlos ainda guarda aquele aviso de despejo e aquele envelope. Mas agora, ao lado deles, há dezenas de outras cartas, outros envelopes, outros testemunhos, de vidas que, como a dele, foram restauradas não por milagres espetaculares, mas pela fidelidade de um Deus que nunca falha. E toda vez que alguém lhe pergunta como ele conseguiu superar tudo, Carlos responde com a mesma simplicidade de sempre. Fiquei firme, porque no fim, isso é tudo que Deus pede. E isso é tudo que ele precisa. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.